boa noite. Boa noite, Sr. Secretário de Estado. Boa noite, caros jornalistas, caros telespectadores e rádio ouvintes. Nós hoje vamos fazer a abordagem relacionada com as medidas que as Forças de Defesa e Segurança vão implementar dentro de sensivelmente 4h30, em que passa a vigorar o Decreto 184/20, que estabelece medidas especiais para a cidade capital, Luanda, e o município do Cazengo, no Kwanza Norte. Tem vindo a ser o nosso exercício, desde que começou a vigorar o estado de emergência, a sensibilização, pedagogia. E nós, antes mesmo da implementação deste novo decreto presidencial que passa a vigorar dentro de 4 horas, fomos sempre apologistas de que o cidadão deveria ser parte integrante da luta contra a Covid-19. E foi por essa razão, o não acatamento das várias orientações emanadas não só pelas disposições legais, mas também pelas autoridades, foi então necessário adotar algumas medidas mais ríspidas. Nós não gostaríamos que nos próximos tempos, já a começar a partir de amanhã, que as medidas previstas neste novo decreto presidencial, nomeadamente as multas e as detenções, fossem a prima facie, ou melhor, que fossem privilegiadas em detrimento do diálogo. Daí que apelamos mais uma vez aos cidadãos que não nos deem a oportunidade sequer de aplicar essas medidas, mas isso só acontece se houver acatamento das mesmas. Caso contrário, infelizmente, as Forças de Defesa e Segurança serão obrigadas a fazer o recurso à mesma. Com a particularidade de que neste decreto presidencial o artigo 22 do decreto 184/20 faz previsibilidade do crime de desobediência para toda e qualquer questão que for incumprimento das medidas nela previsto. Também neste decreto presidencial, ao contrário do que ocorria nos anteriores, já há previsibilidade de pagamento de multas. E a partir da manhã, o cometimento de infração de várias medidas previstas nele, as Forças de Defesa e Segurança vão aplicar essas multas e devem ser pagas na conta única do Tesouro, que eu passo a ditar. A conta que será utilizada é da AGT, do Banco BCI, e tem como número 63 55 79 90/10/001 e tem como IBAN AO 06 0005 000063 55 79 90 10197. É a conta única do Tesouro designada AGT-arrecadação RFGC. Então, toda e qualquer infração que for cometida pelos cidadãos e que será resultante da aplicação de uma multa, é para esta conta onde deverá ser pago. E o que é que vai ocorrer a partir da manhã? Por exemplo, no concerne a questões individuais. O cidadão que for apanhado na via pública, nos mercados, nos transportes coletivos ou em qualquer estabelecimento comercial, sem o uso de máscara, as Forças de Defesa e Segurança, se o apanharem em flagrante delito e se a máscara estiver mal posicionada, vão ser aconselhados a posicioná-la devidamente. Se não tiver, esse cidadão é conduzido à esquadra policial, é retido, e aqui temos que ver que tanto esse decreto presidencial prevê transgressões e prevê o crime de desobediência. Então, vai-se privilegiar as transgressões, porque o crime de desobediência faz com que o cidadão tenha um cadastro. Na eventualidade do cidadão não efetuar o pagamento da multa, então ele é remetido a julgamento sumário para que o magistrado judicial faça a sua parte. Então, como ia dizendo, o indivíduo que for apanhado sem máscara é conduzido à esquadra, é retido, é passado um auto de notícia, é feita uma notificação que conjuntamente foi elaborada com a AGT, deve solicitar alguém que faça o pagamento da multa. Quando trouxer o comprovativo deste pagamento, este cidadão é liberado. Se não efetuar o pagamento, então é detido e é presente ao magistrado
judicial para julgamento sumário. E aqui realçar que, mais uma vez, pedimos aos cidadãos, mais vale agora efetuarem a compra de máscaras, até que mesmo for de tecido, que é muito mais barata do que o valor mínimo da multa. A multa vai entre 5 a 10 mil kwanzas e nenhuma máscara custa 5 mil kwanzas. Também, aqueles cidadãos que efetuarem treinos coletivos ou desportos federados também serão autuados. Neste momento só é admissível que se faça desporto individual ou atividade física individual, nunca com um grupo superior a 5 indivíduos, e deve ser realizada das 5h30 às 7h30 ou das 17 às 19. Aqueles que exercem atividade física individual podem fazê-lo sem o uso de máscara. Os que tiverem em grupo de 5 devem obter um afastamento, o ideal pelo menos 2 metros, para que não haja propagação da doença. Os que infringirem a essa disposição, vai acontecer efetivamente o mesmo, são retidos, vão a uma esquadra, elabora-se o expediente, devem pagar a multa e só depois é que são liberados. E a multa também vai de 5 a 10 mil kwanzas. Todos aqueles que praticam o exercício da atividade comercial, como foi dito já ontem muito bem, esta atividade deve ser realizada das 7 às 16, todos os dias, mas nunca poderá exceder 50% da capacidade de lotação, nem muito menos 50% da força de trabalho. Se isso for verificado, e aqui as multas são muito mais elevadas do que quando a infração é individual, a multa vai entre os 100 aos 250 mil kwanzas. E aqui abre-se um parênteses, é que da concertação feita com a AGT, os estabelecimentos comerciais, ou os de grande porte, os grandes estabelecimentos comerciais, a multa poderá ser elevada até o limite máximo, enquanto que os pequenos poderá ser aplicada a multa mais reduzida. Também, como medida acessória, poderá esse estabelecimento ou o restaurante, que tem praticamente as mesmas sanções, a título acessório, poderá ser encerrado. Os responsáveis, naturalmente, são conduzidos a uma esquadra ou uma unidade policial, também para regularizar o pagamento da multa, e se assim não o fizer, vão para julgamento sumário, atendendo o artigo 22 do Decreto Presidencial 184/20. Dentro dos estabelecimentos comerciais ou até mesmo nos restaurantes, também se vai verificar que haja aplicação por parte dos seus responsáveis todas as questões inerentes à biossegurança, bem como do distanciamento. Todo aquele indivíduo que realizar atividade comercial nos mercados ou a venda ambulante nas segundas-feiras, nas quartas, nas sextas e no domingo, esses indivíduos também serão responsabilizados. Serão retidos, deverão pagar a multa que vai de 5 a 10 mil kwanzas, e se não efetuarem, atendendo o artigo 22 do mesmo decreto presidencial, serão detidos. Também aqui é importante fazer referência que, atendendo o número da conta, os cidadãos poderão fazer o pagamento da multa utilizando o multicaixa express, um multicaixa normal, ou uma transferência bancária numa unidade ou uma unidade bancária. E tem que trazer o comprovativo, ou melhor, a pessoa que efetuar o pagamento tem que trazer o comprovativo que vai fazer parte do auto notícia, e depois há o acompanhamento, se for um estabelecimento comercial, por parte das autoridades do Ministério da Indústria e Comércio. Ainda em relação aos mercados, eles só poderão funcionar das 6 às 15, das terças, quintas e sábado. Quem for apanhado a funcionar em períodos para além desses estabelecidos, ou aquele também que efetuar compra, um cidadão que não seja o vendedor, mas que compra num período fora do estabelecido ou num dia que não esteja autorizado, esse cidadão tem a multa superior àquele que vende. O cidadão que comprar, a multa poderá ir de 10
a 25 mil kwanzas, que também é retido e enquanto não efetuar o pagamento não é restituída a sua liberdade. Em relação a todas as atividades e reuniões, deve haver aqui o cumprimento de somente o preenchimento de 50% da sua capacidade de lotação. Se a 50%, ou melhor, se a capacidade máxima, a sua metade, for superior a 50 pessoas, então o limite deverá ser 50. E se houver a necessidade de se realizar uma atividade num lugar que haja essa capacidade e com mais pessoas, tem que haver necessariamente a autorização das autoridades sanitárias. De outra forma, também isso pode imputar os seus autores a um crime de desobediência. Nesses casos, há detenção, elabora-se o auto de notícia, o indivíduo nas próximas horas ou no dia seguinte é remetido a julgamento sumário, isto em função do artigo 186 e 188 do Código Penal. Em relação aos ajuntamentos, muito falamos sobre as festas. Agora, temos que conciliar o atual decreto presidencial, o 184/20, com o anterior, que é o 142/20, que não foi revogado. Algumas disposições terão sido derrogadas, então há que conciliar as duas. Já o anterior falava que festas só podem ser admissíveis em ambiente domiciliar, e aqui agora em ambiente domiciliar só pode haver ajuntamento até de 15 pessoas. E há aqui uma particularidade, é que na via pública já não pode haver ajuntamento de mais de 10 pessoas. Se as forças de defesa e segurança encontrarem grupos superiores a 10 pessoas, esses indivíduos vão também ser responsabilizados por crime de desobediência. Mesmo procedimento, detenção, auto de notícia e no dia seguinte presente a julgamento sumário. Em relação ao consumo e a comercialização de bebidas alcoólicas, aquilo que verificávamos anteriormente, em que qualquer cidadão poderia proceder à compra em qualquer lugar de bebidas alcoólicas, se isso for verificado pelas autoridades de defesa e dos órgãos de defesa e segurança, o produto será apreendido, os cidadãos serão detidos e serão julgados sumariamente. Quanto aos museus, teatros, monumentos, esses podem sim funcionar, mas também não se pode verificar mais de 50% da sua lotação, sob pena de se incorrer num crime de desobediência. O mesmo ocorrerá com as feiras de cultura e arte, que também devem somente ter 50% da sua lotação. Por enquanto, os cinemas vão continuar encerrados, é o que está previsto na disposição legal. Também estão suspensas todas as atividades religiosas e todos aqueles que assim procederem e realizarem qualquer ato de natureza religiosa incorrerão num crime de desobediência e os seus responsáveis ou os responsáveis da respectiva denominação religiosa serão detidos e julgados sumariamente. Não serão permitidas, as autoridades de defesa e segurança não vão permitir que haja ajuntamento superior a 10 pessoas quando houver um funeral. E isso se a causa da morte não for de Covid, porque se a causa da morte for de Covid, só permitirá 5 pessoas. Atendendo à sensibilidade do ato, serão aconselhados os demais a dispersar, e caso contrário, e se houver resistência, aí é que incorrerão em crime de desobediência. Quanto aos transportes públicos, só poderão funcionar das 5 às 18. E aqui fazemos já o alerta que faltam 4 horas para o próximo dia, que começa a vigorar. Então, a partir da meia-noite, mais nenhum taxista poderá exercer a sua atividade, tem que esperar somente a partir das 5 horas. E agora retornamos, já estávamos em 75% da capacidade de lotação, agora voltamos aos 50%, sob pena de apreensão da viatura, provável suspensão da licença e a detenção dos motoristas por crime de desobediência.
Em relação à cerca sanitária de Luanda e do município do Kazengo, quem violar esta cerca agora vai pagar uma multa que vai de 100 a 250 mil kwanzas, e todos aqueles que auxiliarem também deverão pagar esse valor. E aqui acrescentar-se que os testes devem ser comparticipados por aqueles que violarem a cerca sanitária. Nós vamos reforçar as medidas de segurança nas cercas. A partir de amanhã, mais ninguém sai de Luanda sem exibir o comprovativo do teste de Covid, porque agora é obrigatório à luz do decreto presidencial, independentemente do status do cidadão. Eram essas as questões que nós tínhamos para trazer, para partilhar convosco, mas gostaríamos, e mesmo já para terminar, que o apelo da obediência às normas previstas no decreto presidencial 184 é o que nós apelamos, 184/20, desculpa, é o que nós apelamos para que não haja a necessidade do emprego, nem sequer dos meios coercivos, e muito menos do instituto da detenção ou da retenção, ou para o pagamento de multa, ou até mesmo para julgamento sumário. Pelo que, mais uma vez, vamos todos colaborar, porque a luta contra a Covid também é sua responsabilidade. Muito obrigado pela atenção e até amanhã. Centro de Imprensa Aníbal de Melo, 4 décadas ao serviço da comunicação social.